Olá, amigos e amigas que fazem parte desse canal especial, que tem como proposta principal ensinar para você as verdades da Palavra de Deus. E como eu havia prometido, nós vamos iniciar uma série de estudos bíblicos neste canal, com um propósito de te ajudar a conhecer a verdade sobre Deus. Esse canal, ele tem uma função específica. A função desse canal é te levar a conhecer a luz do Evangelho de Deus. Amém? Ao contrário de alguns canais que a gente vê aí nas mídias, nas redes sociais, que tem outros objetivos, esse não. A proposta principal é te ensinar a palavra. Desde já eu peço que você pegue a sua Bíblia, esteja com ela ao ver este vídeo, esta aula. Vou gravar uma aula hoje, a primeira aula da nossa série de estudos. E o tema de hoje será a Bíblia Sagrada, tá? Tudo começa pela Bíblia. Então, se você crê na Bíblia, acredita que ela é a palavra de Deus, você precisa estudá-la, tá certo? Algumas curiosidades sobre a Bíblia, eu quero falar para vocês nesta hora. A Bíblia ela é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta por 66 livros, onde são 27 no Novo Testamento e 39 no Velho, tá? Compondo assim os 66 livros inspirados por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, tá certo? Deus usou 40 autores, 40 pessoas humanas, das mais variadas origens, culturas e ocupações para escrever a Bíblia, e ela levou um período de 1.600 anos para ser escrita. Para vocês terem uma ideia, Deus usou o profeta Isaías. Isaías, ele era lavrador, tá certo? Moisés, ele era graduado nas faculdades do Egito. Amós, boiadeiro. Pedro, pescador. Lucas, médico. Paulo, advogado. Enfim, Deus usou diversas pessoas, né? Como eu falei, são 40 autores das mais variadas origens, ocupações, né? Deus, então, não fez acepção de pessoa para deixar a sua mensagem para nós. Portanto, por abraçarem as verdades escritas na Bíblia, blasfemos se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, adúlteros se tornaram puros, tá? Ladrões se tornaram honestos. Eu te pergunto, o que torna a Bíblia um livro tão especial? Você já viu alguém deixar de beber, de usar droga por ler qualquer um outro livro de autoajuda ou outro qualquer que você conheça? É muito difícil, não é? Pode até acontecer, mas é muito difícil. Mas na Bíblia, não. A Bíblia é o único livro que transforma vidas, e por isso que ela é a palavra de Deus. E hoje o tema será a Bíblia Sagrada. Para isso, eu convido você a fechar seus olhos e junto comigo fazermos uma breve oração. Oremos. Querido Deus, aqui está o teu filho, a quem o Senhor compraste com o teu precioso sangue. A minha missão neste mundo, Senhor, é levar luz, é levar o teu evangelho àqueles que são realmente sedentos e que querem conhecer a verdade. Esse canal ele foi criado com um propósito de ensinar as verdades da tua palavra a todos aqueles que querem descobrir essas verdades. Por isso eu quero orar por essa pessoa que vai ouvir, que vai ver esse vídeo e que vai dedicar o seu precioso tempo no estudo da Bíblia. Que essa pessoa seja tocada por teu Espírito Santo, que ela seja iluminada por ele, que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escrever a tua palavra, este Espírito possa, além de iluminar, convencer e transformar as pessoas que irão fazer parte desse canal. E eu peço a tua bênção sobre cada filho teu que irá assistir e também compartilhar esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
a Bíblia, na verdade, além de tudo isso que eu falei anteriormente, outra curiosidade da Bíblia é que ela é dividida em 5 partes. A primeira parte são a parte histórica, são histórias reais que aconteceram e que Deus fez questão de registrar na Bíblia, que vai de Gênesis a Esté, são os livros históricos, são histórias reais que aconteceram e Deus registrou. E no livro de Atos, conta também as histórias dos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Então, de Gênesis a Esté e Atos, lá no Novo Testamento. Livros históricos é a primeira parte. A segunda parte da Bíblia são os livros poéticos, ou poesias, que vai de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros. Jó a Cantares são os livros que foram escritos numa linguagem poética. A terceira parte da Bíblia é os livros proféticos, ou as profecias, que vai de Isaías até Malaquias, no Velho Testamento, e no Novo Testamento apenas o livro de Apocalipse. Tá? Inclusive, depois eu vou gravar uma outra série sobre o Apocalipse. Tá? Esses livros, 95% não se entende como se lê. Tá? A quarta parte da Bíblia são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta toda a história de Jesus. E a quinta e última parte da Bíblia são as cartas, que vai de de Romanos, na verdade, desculpa, Atos é livro histórico, Romanos até Judas, tá certo? As cartas de Romanos a Judas, tá? E então, repetindo, a Bíblia ela é dividida em 5 partes: histórias, poesias, profecias, evangelhos e cartas. Cartas de Romanos até Judas, tá certo? Então, nesta hora em que nós iremos começar o estudo da Bíblia, eu convido você a ter a sua Bíblia do lado. Se você não tem uma Bíblia, você precisa comprar. Tá certo? Por que eu te falo isso? Porque você tem que crer na Bíblia, não é em mim. O que fazem com que muitas pessoas sejam enganadas, irmãos, amigos que me ouvem, é o fato delas não irem à Bíblia para ouvir e para consultar aquilo que estão lhe ensinando. E nesse canal, a proposta é que você estude a Bíblia e não o que eu falo aqui. Então você precisa ter a sua Bíblia. Sabe por quê? No mar, para que as pessoas sejam direcionadas, para que o navio tenha o seu rumo certo, o que se usa? Uma bússola. A bússola é quem guia o navio dentro do mar, em alto mar. Aqui na terra, quem nos guia quando estamos viajando aí pelas estradas? O GPS, o mapa. Então, se a gente quer ir, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, o mapa vai dizer qual é a estrada certa para que você chegue lá seguro e sem nenhum problema. Então, há várias estradas, há vários caminhos, mas nem todos te conduzem ao Rio Grande do Sul. Para você chegar lá, tem um caminho certo. Assim, não é diferente com a salvação. Se nós queremos estar salvos, queremos conhecer Jesus, só tem um livro que Deus deixou para a gente poder ser orientado por Ele. E esse livro é a palavra, a Bíblia Sagrada. Este livro aqui, ó, é ele. Tá certo? Portanto, eu faço um apelo para que você tenha o seu livro, a sua Bíblia. Tá certo? Além do mais, eu quero dar mais um recado. Você que está me ouvindo, me assistindo neste canal, eu peço encarecidamente que você curta o estudo, o vídeo que eu vou postar, compartilhe, se inscreva no canal, incentive seus amigos, seus parentes, seus irmãos a se inscreverem, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. É importante as curtidas, porque quando você curte, compartilha e se inscreve, o YouTube ele abre, né, espaço para que esse vídeo chegue a muitas pessoas, muitas pessoas que estão sedentas pela verdade, assim como você. Tá certo? Então, de coração eu peço que você me ajude na disseminação desse evangelho. Afinal de contas, você é uma luz, e a luz tem que brilhar. Nós somos chamados para pregar, para sermos testemunhas de Jesus. E uma das formas que você pode ser uma testemunha é compartilhando esse vídeo, curtindo e se inscrevendo no canal, para que o YouTube possa, então,
colocar esse vídeo para mais pessoas verem, ok? Então vamos lá. O primeiro livro que eu quero que você abra aí para a gente poder começar a estudar sobre esse livro aqui, que é a Bíblia, está no livro de João, no capítulo 17. Olha o que diz a Bíblia. Segundo Jesus, que disse isso que vou ler agora, como ele considerava a Bíblia, certo? Como é que Jesus, quando esteve aqui, considerava a Bíblia? Nós sabemos que quando Jesus esteve aqui, não existia a Bíblia ainda completa. A Bíblia era apenas o Velho Testamento. Sabemos que a Bíblia levou 1.600 anos para ser concluída. E ela terminou ali depois de Cristo, ali com os apóstolos, concluindo, né? Paulo foi um dos que concluíram o cânon bíblico, usando a sua sabedoria dada por Deus, pelo Espírito Santo, para que ele pudesse escrever os livros Atos, Romanos, cartas 1 Coríntios, 2, enfim. Ele concluiu ali depois da morte de Cristo. Então vamos lá. A pergunta para a primeira reflexão nossa é: como Jesus considerava a Bíblia? Em João 17, Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 17, diz assim o texto sagrado: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, qual é a conclusão que nós tiramos desse texto? A verdade não está em mim, por isso que eu faço um apelo para que você tenha a sua Bíblia e olhe o que ela diz para você. Não sou eu a verdade, não é um pastor, não é uma igreja, não é uma religião. A verdade não está em um padre, a verdade está na palavra. Não é isso que está dizendo aqui o texto? Está bem claro. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Foi isso que Jesus disse. E sabe de uma coisa, querido? Quando eu abro a Bíblia em Hebreus capítulo 12 e no versículo 14, olha que interessante. Olha como é importantíssimo a gente conhecer a palavra. Olha como isso aqui é revelador. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14, é o que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A única forma de nós vermos a Deus, queridos, segundo a revelação bíblica, é nos santificando. E quando eu vou para Hebreus e olho o que está escrito em João 17, que acabamos de ler, a única forma de nos tornarmos santos, de acordo com esse texto, é através da palavra. E por isso que o inimigo não quer que você estude a Bíblia. O inimigo não quer que você... O inimigo até quer que você seja um crente, um religioso, uma pessoa que frequenta cultos, que vá a missas, enfim. Mas a única coisa que ele não quer é que você estude a palavra. Sabe por quê? Porque é com o estudo da palavra que você é santificado. Amém? Amém. É com o estudo da palavra. E é a única maneira de sermos salvos, irmãos e amigos, é santificando a nossa vida. E o texto diz: santificai-o na verdade. Santificai. Como é que eu me santifico? Quando eu estudo e conheço e vivo a verdade. Tá claro para você? Muito bem. De acordo com essa revelação divina, eu te faço um apelo. Não deixe de estudar a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de viver a Bíblia. Porque é isso que te santifica, é isso que te traz segurança nos dias atuais em que vivemos. Tá certo? Algumas pessoas até dizem consigo mesmo: poxa, eu queria tanto estudar a Bíblia, queria tanto compreender a Bíblia, mas eu não consigo entender a Bíblia. E por isso elas não sentem desejo nem vontade de ler a Bíblia. Por quê? Não compreende. Não entendem o que estão lendo. E por isso esse canal foi aberto para que você, que tem desejo de conhecer, de se preparar para o grande dia de Deus, possa estar pronto. Amém? Você, seus amigos, quem você está imaginando aí agora que pode ver esse vídeo. Tá certo? Mas olha o que a Bíblia diz no livro de Atos. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 8. Atos no capítulo 8 e o versículo
26. Olha o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Atos é logo depois do Evangelho de João. Ali nós temos o Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem Atos. Atos no capítulo 8. Se você tiver dificuldade para achar os textos, eu estou me dirigindo aqui a pessoas leigas, na minha mente aqui, muitas pessoas leigas que nunca pegaram na Bíblia, que têm dificuldade em achar os versículos, é para você que eu estou fazendo esse vídeo, tá certo? Então, para você que não tem essa habilidade, se você tem dificuldade em achar os textos, você vai lá no índice, tá? No índice, e lá tem todos os livros, e em qual página você encontrar os livros que eu estou pedindo para você ler, tá certo? Então, Atos no capítulo 8, no versículo 26, diz assim o texto: um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Vamos entender esse primeiro versículo? Felipe, um homem de Deus, um homem que já vivia em comunhão com Deus, que já tinha a sua espiritualidade, né? De relacionamento com Deus, em alta com Deus, foi visitado por um anjo. O anjo aparece a ele e diz: ó, Felipe, tu se levanta daí, te dispõe, e eu quero que você vá lá para o lado do sul. E ele diz mais o caminho. O caminho é aquele que desce de Jerusalém a Gaza. Jerusalém é uma cidade, Gaza era outra cidade, tá certo? E o texto diz mais, ó, versos 27. Eis que um etíope, um eunuco, um alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. O texto nos revela que o anjo aparece a Felipe e pede para ele ir para aquele caminho. Por quê? Porque naquele momento estaria passando ali um etíope, né? E Felipe foi orientado a ministrar a um importante oficial da Etiópia, não era uma pessoa qualquer. Perceba que o texto diz que era um etíope eunuco, ele era oficial, ele era o superintendente de todo o tesouro que havia no reino. Não era uma pessoa qualquer, certo? Não era uma pessoa qualquer. Era um homem de influência, de riqueza e de boa educação. Mas Felipe, ao estar no caminho, a ficar no caminho, diz o texto, a partir do verso 28, que o etíope, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. O etíope tinha ido adorar, ele morava em Gaza e ele estava indo para Jerusalém adorar. E no retorno da adoração, diz o verso 28, que ele vinha lendo o profeta Isaías. Só que ele lia e não estava entendendo, quer ver? Olha o que diz o verso 29. Então disse o Espírito a Felipe, quando o Espírito vê o carro se aproximando, ele fala a Felipe o seguinte: aproxima-te desse carro aí e acompanha-o. E correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Olha o que o Felipe faz com o eunuco, com o oficial. O Espírito Santo diz: é esse carro que eu quero que você acompanhe. Ele corre. Quando chega lá, quem está lá lendo o livro de Isaías, que o texto revela? Isso mesmo, o eunuco. E olha o que diz mais o texto, no verso 31. Ele respondeu, quando Felipe pergunta a ele: você está compreendendo o que está lendo? Felipe viu ele lendo a passagem do profeta Isaías e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E sabe o que ele disse? Olha o verso 31. Como eu poderei entender se alguém não me explicar? E agora? Como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se a ele junto ao carro. E a sentar-se junto a ele no carro. Olha que interessante, queridos amigos. Sabe o que esse texto nos revela? Que há muitas pessoas como esse eunuco, que lê a Bíblia, mas não entende. Que desistiram até de ler a Bíblia, porque lê, não entende, então acaba dando desânimo e não quer mais lê-lo. Mas esse canal ele foi aberto com esse propósito de te ajudar a entender a Bíblia, de te ajudar a compreender as verdades da Bíblia. Não só a você, como a todos os amigos que você conhece, que você sabe que tem essa sede. Compartilhe esse vídeo, curta
e divulgue para que essas pessoas conheçam a verdade. Nós vamos fazer uma série de estudos bíblicos aqui, são mais de 27 temas bíblicos, para que a gente possa, de maneira gradativa, conhecer as verdades de Deus. O primeiro, que é hoje, é a Bíblia. Então, para você ter uma ideia, olha a passagem que o eunuco estava lendo, no versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Verso 34. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me explique, de quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Ah, queridos, o profeta Isaías revelou aqui uma passagem muito significante sobre Jesus, mas o eunuco, ele não estava entendendo. E ele falou: de quem está falando o profeta? E aonde está essa passagem no livro de Isaías? Se você quiser ter um conhecimento mais profundo, vá no livro de Isaías, no capítulo 53. Olha o que diz a Bíblia lá, capítulo 53 de Isaías, e o versículo 7. Olha como esse texto era esse livro, essa passagem que o eunuco estava lendo. Olha: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vou ler novamente. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha, se não é isso que está aqui em Atos, se não é essa passagem que Jesus está, que o eunuco, na verdade, estava lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Olha o verso seguinte, o verso 8. E por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Querido, é importante demais a gente conhecer a Bíblia. O texto que o eunuco estava lendo era justamente esse, e ele não estava compreendendo. Então Deus, como conhece você, conhece todos, Deus é onisciente, querido. Ele sabe tudo que vai no seu coração. Por isso que esse canal foi aberto, foi da vontade de Deus que eu tivesse a iniciativa de abrir esse canal. Foi Ele que me incomodou para que você pudesse conhecer essas verdades. Amém? Porque quando o eunuco estava lendo, ele estava comigo, e aí ele perguntou a Felipe de quem fala o profeta. E olha o que Felipe fala no versículo 35 de Atos, capítulo 8. Então Felipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Porque o texto de Isaías estava se referindo a Jesus. Quem é que foi oprimido? Quem é que foi humilhado? Quem é que foi maltratado por nossos pecados? Jesus. E aí, no verso seguinte, 36, diz: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E aí Felipe responde: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Então, meus queridos, essa passagem é clara. Você só conseguirá compreender a Bíblia quando alguém sincero, alguém que foi salvo por Deus, alguém que vive o Evangelho de Deus, te explicar. E por isso que você está aqui ouvindo esse vídeo, assistindo essa aula. Amém? E faço o voto que você vá até o final. São vários temas, você vai se apaixonar e você vai, de fato, se interessar pelo reino de Deus. Ok? Agora é o seguinte, querido. Vocês sabem que existe uma maneira correta de estudar a Bíblia? Você não abre a Bíblia num livro, aponta o dedo e começa a ler de qualquer jeito, ou corrido, sem parar para refletir no que o texto está falando. Não é assim. Em um livro de história, por exemplo, você quer aprender sobre os maias, então você vai lá, pega um livro de história que fala dos maias, vai lá no índice, olha lá o índice que está falando do que você quer estudar, e vai lá naquele capítulo que fala dos maias, e lá você tem tudo sobre o assunto. A Bíblia não. A Bíblia é diferente.
A Bíblia, de acordo com Isaías 28, abra aí sua Bíblia, Isaías 28, no versículo 10. Isaías 28, versículo 10 e o 13. Eu quero que você leia esses dois versículos. O versículo 10 de Isaías 28, 10 diz assim, ó. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Olha a maneira correta de estudar a Bíblia. Tá certo? No verso 13 diz, assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem, e sejam presos ou salvos. Amém? É isso mesmo, querido. Olha que bom, né? Então, se você quer aprender sobre, por exemplo, falsos profetas, você não vai lá no índice da Bíblia e vai encontrar um subtítulo sobre falsos profetas e um capítulo só falando dele. Não. Você vai encontrar falsos profetas em Gênesis, em Êxodo, Lucas, Malaquias, Apocalipse, Atos. E aí, o que você tem que fazer? Juntar todos os textos que falam o mesmo assunto, que no caso aqui, o falso profeta, e procurar montar o quebra-cabeça, entender. Tá certo? Lembrando que, outro detalhe, nunca o que um profeta fala, o outro vai lá e contradiz. Não tem isso na Bíblia, querido. A Bíblia é um livro, apesar de ser escrito por 40 pessoas diferentes, de origens e culturas diferentes, o autor principal é Deus. Por isso que não há contradição. Aparentemente, as pessoas pensam que há contradição. Mas quando você estuda de maneira detalhada, minuciosa e com o coração aberto, você percebe que não há contradição na palavra de Deus. Amém? Agora, já que você já aprendeu que a Bíblia é a verdade, que muitos estudam e não entendem, para entender alguém tem que explicar. Você também já aprendeu que a maneira correta de estudar a Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sobre o mesmo assunto, e você vai montando quebra-cabeça e daqui a pouco a sua mente abre e você consegue entender o que Deus quer te revelar. O que você ganha com isso? Qual é o benefício que você tem quando você para estudar a Bíblia? Olha que interessante, está aqui no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 39. Olha o que diz a palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Sabe quem disse isso? Jesus. Então ele disse isso para as pessoas que lhe ouviam na sua época. Vocês examinam as Escrituras. Sabe o que é examinar? Examinar não é pegar um capítulo e ler de qualquer jeito. Não é apontar o dedo assim para um verso da Bíblia e ler. Não, examinar não é isso. Examinar é você parar. É você estudar de maneira minuciosa. De maneira que você possa realmente fazer pesquisas. Estudar, examinar isso. E qual é o benefício que traz a você de tomar essa decisão de examinar a Bíblia? A vida eterna. Olha o que o texto diz, examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Assim como eu falei do navio, que no alto mar é dirigido, é guiado por uma bússola, e aqui na terra, quando viajamos de carro a qualquer lugar do Brasil, nós precisamos de um guia, de um mapa, de um GPS para poder seguir o caminho certo. A Bíblia, querida, é o único livro que te leva à vida eterna, não tem outro. Amém? E por isso a importância de você ler a Bíblia. E por isso o diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele quer até que você seja um religioso, uma pessoa que frequenta a igreja, que vá participe dos cultos, das missas. Porque ele sabe que se você ler a Bíblia, você vai conhecer a verdade. Amém? E é essa verdade que vai te libertar. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 16. Ainda se referindo aos benefícios que nós ganhamos quando estudamos a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo 13, diz assim a palavra de Deus.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe o que o texto está dizendo para nós? Leia aí na sua Bíblia e acompanhe comigo. Quando vier o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo. Quando ele vier, o texto diz que ele que vai te guiar em toda a verdade. Por isso que eu te falei, a verdade não sou eu, não é uma igreja, não é um pastor, não é um padre, não é nenhuma religião. A verdade é a palavra. E por isso a importância de você estudar a palavra. Porque quando o Espírito Santo vem, ele te guia em toda a verdade. Toda a verdade da Bíblia, é ele que vai te guiar. Amém? É ele. Simplesmente isso. Tá certo? Então, qual o benefício que você recebe quando estuda a Bíblia com o coração aberto, sincero? Porque esse canal foi aberto para as pessoas que são sinceras. Tá certo? Que querem conhecer a verdade. Qual o benefício? O outro, além da vida eterna. O Espírito Santo é quem te conduz, é quem te guia à verdade. E quer outro benefício? Abra aí em João 8,32. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8,32, diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? É, queridos, é isso mesmo. A libertação não é através de uma campanha, através de um culto que se faz durante um... Não é? Pensei que a libertação seria eu fazer uma campanha com água lá em casa. O que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade te liberta. Sabe por que ela te liberta? Porque eu posso estar falando aqui para pessoas que estão seguindo tradições, seguindo ensinamentos que foram lhe ensinados desde criança, dos seus antepassados. E quando você entende e estuda a palavra, você percebe que esses ensinamentos não são realmente de Deus. Tem muitas coisas que as pessoas ensinam aí, queridos, que não está na palavra. E por isso que ela te liberta, porque quando você conhece, o que você faz? Se liberta, porque você está no engano. E a verdade que Deus vai te dizer através da Bíblia vai fazer você abrir os olhos e vai fazer com que as correntes que te prendem ao pecado sejam quebradas. Portanto, quer se libertar de qualquer pecado, você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a verdade. É a única forma de você ser liberto. Drogas, vícios como álcool, alcoolismo, tabagismo, prostituição, enfim, qualquer tipo de pecado que você tenha e queira se libertar, só há um meio de você fazer isso, que de acordo com a Bíblia, é através do conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Não adianta você participar de campanhas de 7 dias, disso e daquilo, né? de um espírito maligno entrar em você e você participar de um processo, né, semanal de culto de libertação. A libertação não vem através dessas coisas. A libertação só através do conhecimento da palavra. E se você quer ser liberto, você precisa conhecer a palavra. Amém? Você precisa conhecer a palavra. E por isso esse canal foi disponibilizado, para que você possa conhecer a palavra. Tá certo? Você não pode sair daqui, ao terminar essa aula, você não pode sair daqui de modo diferente. Na sua mente tem que estar: eu só sou liberto se eu conhecer a palavra, a verdade. Amém? E nós vamos ter uma série de estudos que vão te ajudar a conhecer essa palavra, essa verdade que você quer conhecer. Tá certo? Agora, às vezes eu conversando com as pessoas sobre a Bíblia, alguns dizem assim: sabe, cara, eu não creio muito na Bíblia, tá? Eu não creio. Por quê, amigo? Não, a Bíblia ela foi um livro escrito por homens. E por ser por homens eu não posso acreditar, porque o homem é falho. Na verdade, ela foi escrita por homem mesmo. Mas olha o que diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 21. Segunda carta de Pedro, abra lá. É lá pertinho do Apocalipse.
Tá? Se você não sabe para que lado fica, vá no índice lá da sua Bíblia e olha lá. Pedro escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda. Eu quero que você abra na segunda carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 21. Olha o que diz a palavra. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Profecia, palavra. A palavra, a Bíblia é a profecia. Então, nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, o homem não teve desejo de parar e de escrever esse livro. Sabe? Porque o homem é carnal, o homem na sua natureza carnal, ele não tem desejo nas coisas espirituais. Não foi um homem comum que teve o desejo de escrever isso aqui. Tá certo? Mas o texto continua dizendo, mas, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Portanto, foram homens que escreveram, mas não foram homens movidos, impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo. Isso é tão verdade, queridos, que se você vê o que Moisés escreveu lá em Gênesis, em Êxodo, tá? Nos primeiros livros da Bíblia, Números e tal, não contradiz o que Paulo escreveu centenas de anos depois no Novo Testamento. Não contradiz. Percebe? Eu lhe faço uma pergunta. Como homens comuns de 40 autores diferentes podem ter a mesma ideia se não for através do Espírito Santo? Como pode 40 pessoas diferentes fazer parte de um único livro se não forem conduzidos por um Espírito, cada um deles? Me diga aí. Como pode Moisés ter escrito coisas lá no início da criação sobre Deus, e Paulo, depois de que Cristo morre, já no século, século 100, mais ou menos, meados ali do século 100, aliás, século 100 não, do século 100, do ano 100, nós estamos no século 21 ainda, como é que eu estou já adiantando os tempos, né? Século não, ano, mais ou menos por volta dos anos 80 a 100 foi que Paulo teve as revelações e continuou dando sequência ao Novo Testamento. Como é que o espírito de Paulo não poderia ser o mesmo espírito que estava em Moisés, se eles não se contradizem? Me digam aí. Tá vendo como é importante a gente conhecer a Bíblia? Por isso que eu faço um apelo a vocês, queridos. Estudem a Bíblia. Olha o que diz a segunda carta de Timóteo. Volte um pouquinho, você vai achar aí. 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo 16. Isso aqui é fantástico o que está escrito aqui, ó. Algumas pessoas já pararam para me dizer, no início da minha fé, que não criam no Velho Testamento. Ô, irmão, isso aqui está lá no Velho Testamento, isso aqui não vale mais não. Só que pare para pensar. Se o Velho Testamento não valesse, por que Deus iria deixar esse conjunto de livros para nós estudarmos? E olha o que diz 2 Timóteo 2,16. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Toda. Precisa eu forçar a interpretação da Bíblia se ela mesma está dizendo que é toda? E ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Tá certo? Toda a escritura. Portanto, quando algum pastor, algum padre, qualquer pessoa que seja, vier lhe falar, olha, o Velho Testamento foi abolido. De acordo com o texto, se ele falar dessa forma, você não pode acreditar. Tá certo? Por quê? O texto diz que é toda a escritura. E toda é toda. E sabe o que é mais interessante com relação a essas questões? Há cristãos, por exemplo, os judeus, eles só acreditam no Velho Testamento. O Novo para eles não existe. E alguns cristãos evangélicos só acreditam no Novo e o Velho não existe. E agora, quem está com a verdade? A verdade é a palavra, lembra? E a palavra diz que é toda, Velho e Novo. Tá certo? É interessante que as pessoas usam a Bíblia, querido, para
tirar proveito para si mesmo. Infelizmente, muitos usam a Bíblia apenas para tirar proveito, tirar oportunidades para crescerem. E quando você faz da Bíblia um livro apenas para crescimento pessoal, você está usando-a de maneira errada. A Bíblia Sagrada é um livro para a gente poder estudar, compartilhar, viver e ensinar as pessoas da forma correta como Deus quer que nós vivamos. Amém? Tá certo? Então esse texto diz que toda escritura é inspirada, ela ensina. Olha o que ela, olha para que ela serve, te ensinar. Ela é útil para te ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a verdade de Deus, ensinar o caminho certo que você deve andar. Ela repreende por quê? Porque muitas das vezes nós estamos andando num caminho que Deus não quer, e ela vai te repreendendo, te mostrando a verdade e colocando você no caminho certo. Ela, além disso, ela te corrige, ela vê que você está caminhando. Imagine que você está indo para Rio Grande do Sul, sem o mapa, sem o GPS, e entra numa estrada que vai para São Paulo. E aí? Percebe? Se você não voltar para o guia, para o GPS, você vai parar lá em São Paulo, não é o seu destino. Assim é a Bíblia. Se você quer ser salvo, quer conhecer Jesus, é nela que você tem que se firmar. Tá certo? Então ela corrige, se você estiver na estrada errada, ela vai te mostrar o caminho certo que você deve seguir, e ela te educa. Amém? Outro detalhe importante que você precisa aprender nesta aula. Vocês sabiam que que tem uma parte da Bíblia que não foi o homem que escreveu? Pois é. Tem uma parte da Bíblia que não foi o autor humano quem escreveu. Eu quero levar você a conhecer essa parte da Bíblia. Abra aí em Êxodo, capítulo 31, no versículo 18. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 31, 18. Olha o que diz a palavra de Deus. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Olha aí. Vou repetir o texto. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Deixa eu contextualizar para vocês esse texto. Eu estou me dirigindo aqui a pessoas que, na minha mente, nunca tiveram acesso à Bíblia, não conhecem, muitos até sabem, mas outros não sabem. Em que contexto Deus escreveu isso? Deus pegou Moisés, usou Moisés para tirar o povo dele do Egito, e o povo foi liberto da escravidão de Faraó. E ali, nesse momento ali do Sinai, o que aconteceu? Deus chamou Moisés ao monte. E o povo ficou lá esperando Moisés. E Moisés passou 1 dia, 2, 3, 4, 5 e nada de Moisés voltar. E o povo começou a se angustiar. E agora, cadê o Deus que nos tirou do Egito? O que nós vamos fazer? Cadê Moisés? Morreu. Moisés passou, foi 40 dias lá com Deus no monte. E sabe o que o povo fez? Chamou Arão, que tinha ficado como substituto de Moisés. Arão era irmão de Moisés. Chamou Arão e pressionou Arão a fazer um bezerro de ouro, para que esse bezerro fosse o Deus deles. E Arão, por pressão, acabou cedendo. Eles tiraram as argolas, os brincos e fundiram e fizeram o bezerro. E começaram a adorar esse bezerro. Na sua onisciência, Deus lá de cima do morro diz a Moisés: Moisés, desce que teu povo está se corrompendo. E Moisés desce com as 2 tábuas do testemunho na mão dele. As tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E sabe o que estava escrito nessas tábuas? Vá lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Tá vendo como é um pouco aqui e um pouco ali? E você vai conhecendo toda a vontade de Deus? Deuteronômio, capítulo 10, no versículo de 1 a 4, diz o seguinte: olha, nesse texto de Êxodo, a Bíblia não revela o que estava escrito nas tábuas. Talvez alguns que me ouvem, que já conhecem mais a Bíblia, já sabem o que estava escrito. Mas como o meu propósito aqui é ajudar você que não conhece nada, eu vou te mostrar o que estava escrito. E eu vou te mostrar não
com pensamentos meus, mas com a própria palavra. Olha o que está escrito. Deuteronômio 10, de 1 a 4. É o 5º livro da Bíblia. Você avança um pouquinho aí, algumas páginas, ó, você vai achar o livro de Deuteronômio. Está escrito assim, ó. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobre a mim, ao monte, e faz uma arca de madeira. Ou seja, Deus pediu para Moisés subir ao monte com 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Ou seja, ele já tinha dado as tábuas a Moisés antes. E o que Moisés fez? Olha o que a Bíblia diz. Verso 2. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam escritas nas primeiras que quebrastes. Moisés, quando desce do monte, depois dos 40 dias, que olha o povo adorando o bezerro, sabe o que Moisés faz? Moisés olha para as tábuas da lei e diz assim o 2º mandamento: não adorarás imagem de escultura, nem lhe prestará culto. E quando Moisés lê aqui e vê aquilo e vê o povo adorando o bezerro, o que Moisés faz? Com raiva, quebra as tábuas, quebra o bezerro, exorta todo mundo. E eu te pergunto, acabou a lei ali, acabou os mandamentos ali, porque Moisés quebrou? Deus manda ele subir novamente. É isso que Deuteronômio está falando. Deus manda ele subir novamente ao monte e pede para ele lavrar mais 2 tábuas de pedra e subir. Que nessas tábuas ele ia escrever novamente as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras, que ele quebrou, quando desce do monte e vê o povo adorando o bezerro. E sabe o que estava escrito lá, querido? Vamos continuar lendo. Verso 3. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então, olha o verso 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos. Amém? É isso mesmo. O que estava escrito nas tábuas? O que a Bíblia revela? Os 10 mandamentos. Portanto, a única parte da Bíblia que não foi o homem que escreveu, de acordo com a revelação divina, foi o quê? Os 10 mandamentos. O próprio Deus o escreveu com seu dedo em 2 tábuas de pedra. Será que eles são importantes? Será que esses mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus têm valor? Ou será que eles foram abolidos como alguns ensinam aí? Por isso que você precisa participar dessa série. Que ao longo dessa série você vai descobrir tudo à luz da verdade. Portanto, querido, não se iluda. Deus, o próprio Deus, foi quem escreveu com o seu dedinho lá os 10 mandamentos. E a única parte da Bíblia que não foi o homem que escreveu. Foi o próprio Deus. Amém? Agora deixa eu te perguntar. Será que alguém pode mudar a palavra? Está alguém autorizado a mudar a Bíblia? Olha o que diz Malaquias no capítulo 6. Malaquias, capítulo 6. Aliás, capítulo 3, tá? 6 é o versículo. Capítulo 3, Malaquias só tem 4 capítulos, do 1 ao 4. Então, o capítulo 3 de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Se você conhece a Bíblia, você vai abrir a Bíblia em Mateus. Voltou uma página, Malaquias. Se você não conhece a Bíblia, vai lá no índice. É o último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, nos diz assim, ó. 3, verso 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Ó, Deus muda? O que o texto diz? O que a Bíblia diz para você? Deus muda ou não? Eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que Deus disse isso? Porque os filhos de Jacó tinham quebrado a aliança que Deus tinha feito com Jacó. E a aliança era que tanto Jacó como a sua descendência seriam abençoados. Mas os filhos de Jacó começaram a se desviar do que Deus tinha ensinado a eles. E sabe o que acontece? Deus chama eles e diz, ó, sabe por que eu não vou destruir vocês? Porque eu não mudo. E agora? Se Deus não muda, por que as pessoas estão ensinando verdade, mentiras, na verdade? Estão ensinando mentiras, dizendo que Deus mudou. No Velho Testamento ele era um Deus, no Novo ele é outro, ele foi outro. E aí?
A quem nós vamos confiar, em quem nós vamos acreditar. Deus está dizendo aqui que ele não muda. E agora? Agora vamos acompanhar outro texto que é mais inspirador ainda. Malaquias 22, versículo 18 e 19, diz assim, Apocalipse. Malaquias foi o outro que nós lemos. Apocalipse, abra a Bíblia em Apocalipse. Capítulo 22, versículo 18 e 19, diz assim o texto. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E aí, podemos acrescentar? Sim ou não? De acordo com a revelação, não. E olha o verso seguinte, o verso 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Queridos, isso é muito sério. Nós não podemos nem colocar e nem tirar, a Bíblia é clara. Se você colocar, Deus vai acrescentar os flagelos que estão escritos nesse livro sobre você, a pessoa que acrescentar. E se você tirar, ele tira a sua parte da árvore da vida. E lá em Malaquias 3, verso 6, Deus diz que ele não muda. Então por que hoje as pessoas querem ensinar doutrinas que estão fora do contexto bíblico? Se ele diz que ele não muda. Percebam a importância de vocês participar desse estudo, de você conhecer a verdade e entender sobre a verdade. Há duas formas de você acrescentar, queridos. Um é você escrever livros e acrescentar na Bíblia. Acrescentar de modo literal. A outra forma de acrescentar é você pegar o texto e forçar ele te dizer algo que o texto não quer dizer. E acontece muito isso no meio religioso. O texto está falando uma coisa que as pessoas leem e querem interpretar que o texto está dizendo outra. Entende? Por exemplo, vou ser bem dinâmico aqui para você entender melhor o que eu estou falando. A Bíblia diz que é a letra A. E a pessoa que está lendo diz, não, é a A, mas eu quero que seja a B. Então ele está acrescentando, porque a Bíblia está dizendo A. É A e A, acabou, é o que Deus revelou. Não, mas eu não quero A, eu quero que seja B, eu quero que seja B. Ele vai lá e muda, acrescentou. Tirar tem dois contextos também. Tanto você pode pegar aqui a Bíblia e rasgar uma parte dela, como alguns não acreditam no Velho Testamento. Quando a pessoa diz, eu não creio no Velho Testamento, o que ele está dizendo? Está dizendo que está tirando o Velho Testamento. Pode tirar. Não de maneira, assim, literal, rasgar. Não, ele pode dizer assim, não, eu não creio no Velho Testamento, está tirando. E agora? O que você vai fazer? E o texto diz que quem tira, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E aí? Portanto, não podemos nem tirar e nem acrescentar. A Bíblia, queridos, é a carta de amor de Deus para nós, é a revelação dele. Não acredite em mim que estou aqui te falando essas palavras. Não acredite nos pastores que vão lá no YouTube, nas redes sociais, nas igrejas pregar em pare. Acredite na palavra, vá para a palavra, viva a palavra, pesquise a palavra. E você vai ter certeza e convicção de que você vai estar no caminho certo. Amém? Então, ninguém pode alterar a Bíblia, nem tirar e nem tampouco acrescentar. Amém? E o último texto que eu quero levá-los a ler é em Tiago. Volte um pouquinho aí, você está em Apocalipse, é pertinho aí mesmo de Apocalipse. Capítulo 1 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 1 e o versículo 22. Olha o que diz a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E agora? Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que me ouve, amigos, amigas, irmãos, irmãs, como queiram. Queridos, só tem uma forma de nós sermos felizes nesse mundo. É quando nós praticamos os ensinamentos da Bíblia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, o conselho que eu lhe dou nesta manhã é: pratique o que você está aprendendo. Pratique o que você irá aprender através desses estudos.
se torne um peroso praticante dos ensinos da Bíblia, porque só assim você será uma pessoa feliz. Amém? Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 3, para encerrar. Apocalipse capítulo 1, e o versículo 3, diz assim o texto sagrado. Bem-aventurado, ou seja, feliz. Feliz ou bem-aventurado é a mesma coisa, tá? Na tua versão pode estar bem-aventurado, em outras podem estar felizes, mas feliz e bem-aventurado é a mesma coisa. Então, bem-aventurado ou feliz é aquele que lê, olha, lê, aquele que ouve e aquele que guarda, que pratica as coisas escritas neste livro. Amém? E agora, feliz. Se você quer ser feliz, leia, ouça e guarde as palavras da profecia deste livro. É isso que a Bíblia está lhe ensinando. E aí, você quer fazer isso agora? Tem desejo em viver o que você vai aprender ao longo dessa série? Se é seu desejo, querido, eu peço que você feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai que nos céus habita, aqui está uma pessoa sincera estudando a Tua palavra comigo. O Senhor me incomodou a abrir esse canal no YouTube para que essas verdades pudessem se espalhar como folhas de outono. E eu quero orar por cada pessoa que irá ter acesso a esse vídeo, a esta mensagem. Que ela seja realmente guiada por Teu Espírito Santo, iluminada, para que ela possa sair do engano. E para que ela possa, de maneira sincera, aceitar a verdade da tua palavra. Continua nos dando bênção, nos abençoando e nos preparando para a vida eterna através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado, queridos e queridas. Deus abençoe vocês. Se você gostou da aula de hoje, se você curtiu a aula de hoje, querido, dê um like, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal para que nós possamos divulgar essa mensagem tão especial da palavra de Deus. Conto com você, você é luz, assim como eu sou luz. E nós não precisamos, não podemos nos calar diante de um mundo em trevas. Eu faço um apelo a você, se você gostou, entendeu, não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. Amém? E assim nós iremos expandir. Assim como você, tem muitas pessoas querendo e buscando o conhecimento da verdade. E esse canal será um canal para abençoar a vida das pessoas. Amanhã nós iremos estudar o segundo tema, que é sobre a criação. Quer entender como Deus criou todas as coisas, o que Ele fez em cada dia, como foi, de que forma? É o tema de amanhã, é o próximo tema. Então, que Deus te abençoe. E não esqueça de compartilhar, curtir e de se inscrever neste canal, que será realmente uma fonte de bênção. Lembrando, esse é só o primeiro tema de muitos outros que virão aí pela frente. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Um abraço.